Olha, eu vou no 3-0 na Arena Barueri. Vitória no derby contra o Corinthians. Dudu jogou muita bola, gol de cabeça do Rony, gol do Gomes, então vou no 3-0 no derby de Barueri. Bom, Vai, Fábio, vai lá. eu vou Palmeiras e Internacional primeiro turno. O jogo da virada de chave, o jogo que de fato começou a mostrar pro Internacional que aqui não, queridinha, entendeu? O jogo que começou a dar cara ao Palmeiras de campeão. A forma como foi o jogo, por exemplo, o gol do Gabriel Menino no último minuto, o Internacional no segundo tempo pressionando o Palmeiras, bola na trave, enfim, os caras jogando demais. Mas esse jogo, para mim, foi a virada de chave do campeonato, né? E com possibilidade até de, se o Palmeiras não soma ponto ali, deixar o campeonato um tanto mais complicado e começar a quem estava embaixo olhar o Palmeiras com mais foco, com mais nitidez. Então, aquele jogo, para mim, foi a cartada final de que esse ano não é de vocês. Eu vou selecionar dois, porque eu vou falar um em cada. Um no Allianz Parque, um jogo que para mim foi marca no Allianz Parque. Eu ia falar até desse do Inter, mas me veio um na cabeça: Atlético de Goiás. Né? Uma virada em 7 minutos, aqueles 4 gols em 7 minutos, uma coisa que, apesar de ser um adversário, entre aspas, frágil, mas quem esteve no Allianz Parque naquela noite viu que o Chiqueiro pegou fogo, como disse o Abel na coletiva. O Chiqueiro pegou fogo, o Chiqueiro incendiou aquele dia. Uma coisa absolutamente de maluco mesmo. Né? A comemoração do terceiro gol, se tivesse aquele medidor de decibéis, cara, teria explodido com certeza, né? Esse jogo Até aqui do fora Scarpa, contra o né, Lê? Atlético Mineiro. Do Scarpa. Esse gol do Scarpa foi espetacular, a atmosfera. E fora de casa contra o Galo, todo remendado, o Palmeiras todo funhecado, foi lá e ganhou do Atlético numa jornada muito interessante de muitos jogadores ali, com o time destruído. Uma vitória importante que também deu força para seguir rumo ao Endeca. Eu acho que eu vou mais ou menos na mesma linha. Eu acho que os dois jogos que eu estava pensando e que acho que foram muito representativos para o Palmeiras, principalmente nessa campanha, foram um dos que o Lê citou e o que o Facinca falou, que é Inter e Galo. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o do Inter ali foi realmente um jogo para mostrar para eles que a competição estava dura, que o Palmeiras estava fora ganhar o Brasileirão esse ano. E o do Galo, cara, foi para comprovar que o Palmeiras, a força desse time, ela vai muito além do que a gente pensa em relação ao elenco, em relação à qualidade do jogador. É uma força realmente sobre-humana que é difícil algum time chegar perto de ter e principalmente de bater. Eu acho que pegar um time como foi o do Palmeiras, esse do Galo, extremamente remendado, extremamente, cara, com os jogadores que faziam um tempo que não jogavam, os que entraram, principalmente o Luan, entrar, às vezes pegar jogadores sem confiança, querendo mostrar serviço, mas contra um adversário dificílimo que é o Galo, num campeonato, numa rodada que podia ser importante para definir, né, uma diferença grande de pontos em relação a continuar líder ou perder um pouco esse pique da vantagem na liderança. Eu acho que não tem como ser outro sem ser esse jogo do Galo. A vitória que o Palmeiras faz no Mineirão é histórica. Eu acho que é para carimbar um título fantástico, cara, do Campeonato Brasileiro desse ano. E eu aproveito para seguir um pouco do que o Lê falou sobre Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2, porque eu estava lá também, no Gol Sul, onde saiu todos os 4 gols. Foi um negócio absurdo. Primeiro que, né, é bom lembrar, o Palmeiras sai perdendo com gol contra do Luan, e aí em 7 minutos sai 4 gols. Foi espetacular, de fato, aquela partida, aquele momento, aquele curto período, né, até o intervalo. Foi uma sensação assim absurda, surreal de verdade. O Allianz Parque, como o Lê falou, ferveu. Foi assim, uma sensação muito boa mesmo. Tá próximo aí do que foi o título do Paulista, outros grandes jogos ao longo dessa temporada no Allianz. Então, eu coloco esse jogo porque nessa partida eu até mandei mensagem para meus amigos aqui nos grupos, falei, cara, hoje eu senti que vamos ser campeões brasileiros. Foi nesse jogo que me despertou, porque foi de fato um jogo muito diferente. Eu aproveito para também falar de um outro jogo, e este fora de casa. Afinal, o Palmeiras não perdeu fora de casa e tem jogos importantes como visitante. E um deles eu coloco aqui, ó. Eu estava lá no Maracanã, esse copo eu fiz questão de trazer um camarote que eu estava acompanhando o jogo, recebi o convite, falei, pô, nunca fui no Maracanã,
vou aproveitar a oportunidade. Quando eu chego lá, né, o Rony faz aquela pintura, então é marcante também, porque eu estive nos 2 gols de bicicleta do Rony, aqui no Allianz e lá no Maracanã. Acho que isso é para poucos. Eu vi as 2 bicicletas do Rony, então eu coloco esses 2 jogos aí. Um em que eu senti que o Palmeiras seria campeão e o outro fora de casa, quando, cara, aquele gol de bicicleta do Rony foi espetacular também. Eu coloco como o jogo mais importante do campeonato do Atlético Mineiro. O de mais peso, porque ali o Palmeiras mostrou que é um elenco, que é o clube a ser batido de fato. Ninguém dava como certa a vitória do Palmeiras, pelo contrário, todo mundo dava como certo um empate e uma derrota. Um empate estava todo mundo assinando. E o Palmeiras vai lá e consegue vencer o time do Galo, em que pese a situação que está o time do Galo, mas pô, é um time com potenciais, com craques, com jogadores de peso que podem decidir. E o Palmeiras foi lá, resolveu a parada. A gente estava na transmissão, o Facinca ali cravou, o Palmeiras é campeão brasileiro. Hoje, com certeza, eu posso cravar, o Palmeiras é campeão brasileiro. Então, para mim, foi o jogo de mais peso. Hoje pode? Hoje agora, pode, agora tá liberado. Agora pode. Agora tá liberada.